Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens a respeito das bem-aventuranças. Estaremos lendo apenas o verso 6. Mateus, capítulo 5, verso 6. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos dizer todos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelo registro que ela traz do ensino de Teu Filho Jesus Cristo e por aquilo que isso significa para as nossas vidas hoje. Pedimos que o Teu Espírito fale a cada coração conforme o Teu querer, que possamos todos estar atentos à Tua voz, sensíveis à Tua voz e dispostos a aplicar no nosso viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, esta é a continuidade da nossa série a respeito das bem-aventuranças. Já tivemos o pastor Eufrásio falando sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No domingo passado à noite falei a respeito da bem-aventurança aos que choram, porque serão consolados. Hoje pela manhã o pastor Júlio falou a respeito dos mansos, porque eles herdarão a terra. E agora chegamos a este versículo que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vale a pena lembrar que as bem-aventuranças, elas abordam aquilo que o Senhor Jesus colocou desde o princípio do seu ministério. Por isso Mateus faz uma coletânea de ensinos de Jesus, colocando-os aí nesse princípio de ministério do que seria a vida cristã. Qual a expectativa da vida cristã? O que é que Deus espera de nós e o que é que nós podemos esperar dessa vida cristã? E então ele apresenta a proposta de que o desejo de Deus para nós é a felicidade. Por isso, bem-aventurados, felizes, sendo que ele coloca de uma forma que parece que há uma controvérsia, parece que há um paradoxo, parece que aquilo que é afirmado a princípio não teria muito a ver com o sentido da felicidade. Porque muitas vezes nós temos como padrão aqui no mundo, na sociedade, algo completamente diferente. Os humildes de espírito, ora, aqueles que são bem-sucedidos, esses são aqueles que mandam, aqueles que muitas vezes se utilizam de arrogância, de orgulho, de vaidade, e de repente, o que o Senhor Jesus diz é: felizes aqueles que são humildes de espírito. Os que choram, que motivo haveria de felicidade? Mas já estudamos no domingo passado também que há consolo para cada motivo de choro, como detalhamos naquela ocasião. E se nesta terra quem obtém os resultados são aqueles que o fazem talvez pela força, com veemência, pelo grito, de repente o Senhor Jesus vem e diz que os mansos é que herdarão a terra. E até é interessante que ele utiliza a palavra herdarão. Ele diz que aqueles que lutam para conquistar, muitas vezes não têm o resultado, mas aquele que é manso
recebe como herança. Fome e sede de justiça. Fiquei me perguntando por que é que, então, o Senhor Jesus utilizou as duas expressões juntas, fome e sede. Por que não simplesmente fome de justiça? Será que não seria o suficiente dizer que alguém tem fome de justiça? Mas ele vem e diz fome e sede de justiça. Na cultura hebraica, a repetição tem a ideia de ênfase. E então fome e sede de justiça quer dizer que esta fome e esta sede são aquele tipo de fome e sede que a gente pode imaginar de alguém que está no meio de um deserto, depois de alguns dias sem comer nem beber. Seu corpo já sofre dores por causa da fome e da sede. Este é o significado dessa expressão. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. E então, alguém que está nessa condição, não adianta você chegar para ele e dizer, olha, eu tenho para você aqui o melhor carro do mundo, uma Ferrari, uma BMW, qualquer que seja uma marca de carro. Ele vai dizer, não me interessa um carro agora. Olha, eu vou colocar para você agora um apartamento aqui na Avenida Boa Viagem, cobertura. E ele diz, não me interessa apartamento agora. Mas se alguém disser, aqui tem um pouco d'água e um pouco de comida, isso vai ser valorizado acima de qualquer outra coisa. O Senhor Jesus vem e diz então que são felizes aqueles que têm fome e sede, mas não fome e sede desses bens que acabei de citar, não fome e sede do alimento para o corpo físico, mas ele diz, fome e sede de justiça. O que é que ele quer dizer com isso? A definição de justiça aqui seria aquele que é como deve ser. Justo é aquele que é como deve ser, é aquele que é da maneira como Deus planejou que ele fosse. Aquele que atende aquilo que é a expectativa de Deus a nosso respeito. A maneira como Deus deseja que sejamos. Fome e sede de justiça. A gente poderia pensar nessa justiça como lutar pelo direito dos menos favorecidos. E de fato, Deus deseja que estejamos levantando essa bandeira, que estejamos fazendo aquilo que estiver ao alcance, que possamos não ficar indiferentes diante da injustiça, que possamos mudar realidades à nossa volta. A nossa igreja tem a área de atuação social, que busca fazer aquilo que está ao alcance. É oportunidade para todo membro da igreja poder também participar de alguma forma, favorecer a esse trabalho, quer seja ofertando, quer seja participando daquilo que é feito. Durante a semana, se você vem aqui, vai ver uma série de atividades. Reforço escolar, aula de corte e costura, aula de informática, cursos profissionalizantes em parceria com o Senac. De repente você entra aqui e entra um bocado de jovens aqui e você diz, quem são esses? Eu não conheço na igreja. Mas a área de atuação social na igreja está buscando mudar uma realidade, criar oportunidades de vida. Aqueles que são menos favorecidos poderem ter acesso a alguma coisa que possa fazê-los seguir adiante. Isso é lutar pela justiça, é ter fome e sede de justiça, sim, mas não apenas isso. O ter fome e sede de justiça vai mais longe. Vai também quando o agir com justiça está nas nossas mãos. E de repente está nas nossas mãos agir com justiça, por exemplo, para com aqueles que trabalham para nós, os nossos funcionários.
E a gente tem a oportunidade de talvez dizer, vamos fazer somente aqui uma meia sola, como a gente diria antigamente, né? Talvez o pessoal de hoje não sabe nem o que é meia sola, né? O pessoal que troca o tênis, né, a cada trimestre, né, e não sabe o que era antigamente a gente levar o sapato para o sapateiro, e o sapateiro olhava assim e via que tinha já um buraco ali, mas ele dizia, não precisa trocar a parte de trás não, botando somente um reforço na parte da frente, né, aquela meia sola é suficiente. E às vezes a gente quer agir com justiça de meia sola. Cabe a nós, está no nosso alcance, ter fome e sede de justiça é podermos dizer não, é um direito, é algo então que eu devo fazer em favor daquela pessoa que está diante de mim. Muitas vezes pensamos em justiça quando nós somos os injustiçados, quando alguém faz algo que atinge o que nos é de direito, mas ter fome e sede de justiça é fazermos justiça também, quando a justiça está nas nossas mãos, quando nós temos a condição de agir com justiça para quem está ao nosso lado. Isso é agir com fome e sede de justiça? Sim, mas também não apenas isto, vai mais longe. É promover a justiça de Deus na terra, buscando testemunhar dessa justiça com a vida. E então, a nossa vida ser um testemunho de justiça, a nossa maneira de viver representar o Deus de justiça a quem servimos, a nossa maneira de viver poder fazer com que as pessoas olhem para nós e digam, eu acho que era assim que Jesus faria. E então, nós temos uma vida que, embora imperfeita, embora não alcançando o grau de justiça que é o nosso alvo, de sermos iguais a Cristo, mas estamos buscando, estamos na jornada, estamos tentando, queremos chegar lá. E então promover a justiça de Deus na terra. Alguém já disse que a fome e a sede de justiça devem nos conduzir a alguma atitude em que possamos promover mudança para mostrar que a vontade do Deus justo está se manifestando. Mudança de uma realidade, mudança também em nós mesmos, aquilo em que precisamos mudar. Mas também tem a ver com a nossa responsabilidade cidadã. E nós estamos agora nos aproximando das eleições. Estamos nos aproximando do momento em que estaremos votando em todo o Brasil. Não tenho nenhum compromisso partidário, não tenho nenhum compromisso pessoal com qualquer candidato. Qual deve ser o nosso compromisso nesta hora? O nosso compromisso nesta hora é que possamos estar agindo com justiça, de estar agindo para o exercício consciente do voto, para estarmos votando nas pessoas que nós vemos que têm as melhores condições de estar naquela posição. Não porque aquela pessoa nos favoreceu de alguma forma, porque se votarmos em função de qualquer favorecimento, e amanhã essa pessoa começar a se utilizar do erário público para se favorecer também, ela estará simplesmente sendo igual a nós. Não votar porque alguém conseguiu um emprego para um parente. Não votar porque aquela pessoa é meu conhecido de infância. Lembro-me de certa vez, no dia das eleições, antigamente as eleições ocorriam no dia 15 de novembro, não havia segundo turno, e tinha um jovem que tinha crescido junto comigo, e ele estava candidato o vereador, deputado estadual, não lembro exatamente qual era a função a que ele se candidatava. E
no meu deslocamento ali no dia 15, aquele feriado, e votando ou tratando de alguma coisa da igreja de que fazia parte, quando estou na rua, dou de cara com esse jovem e sua esposa. E ele olhou para mim e disse: votou em mim? E eu disse: não. A esposa deu uma meia volta assim, saiu ligeira, mas aí eu disse: não votei porque eu já tinha uma outra pessoa em quem haveria de votar. Eu podia responder para ele simplesmente assim: o voto é secreto, eu não preciso lhe dizer em quem eu votei, mas é necessário que a gente possa votar não porque alguém é nosso conhecido, mas porque aquela pessoa está em melhores condições de realizar aquilo de que o Brasil precisa. Há alguns sites, gostaria de sugerir até um site que faz uma comparação de acordo com, independentemente de partido, ele apresenta os resultados de todos, independentemente do partido, e você pode procurar ranking dos políticos, e aí ele mostra lá, de acordo com a frequência, isso apenas para os cargos federais, né? Esse site trata dos cargos de senador e deputado federal. Dê uma olhada, estamos a 15 dias das eleições, procure conhecer, veja se aquele que você pensa, em quem você pensa em votar, como é que está a questão dele diante da justiça, como é que está de ações contra ele, como é que tem sido o resultado do trabalho daquele. Votar com consciência, fome e sede de justiça. Mas também isso não é tudo, ainda tem mais. E o que tem mais é o principal. O que tem mais quanto a ter fome e sede de justiça é que precisamos reconhecer a nossa injustiça para podermos nos dirigir a Deus, solicitando dele a sua justiça para nós. Solicitando dele aquilo que ele já mandou Jesus para realizar, quando Jesus assumiu na cruz a nossa condenação. E então, o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 5,8, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. A fome e sede de justiça mais importante que precisamos evidenciar, é a fome e sede da justiça de Deus na nossa vida. Aquilo que Jesus Cristo fez quando fez o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com a própria injustiça, e eu vos aliviarei. E então Jesus se coloca na condição de assumir a nossa condenação para nos oferecer a sua justiça. Cristo é que morre pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter perdão, salvação, vida eterna. É preciso exercer essa fome e sede de justiça, reconhecendo os nossos pecados, conhecendo o amor de Deus, entendendo o sacrifício de Jesus e a promessa de salvação que Ele faz a todo aquele que crê, e recebendo a salvação em Jesus Cristo. A maioria de nós já passou por essa experiência de poder chegar diante de Deus e dizer: sim, Senhor, eu recebo a salvação, eu entrego a minha vida nas mãos do Teu Filho Jesus. Mas ter fome e sede de justiça também é fazer com que aquilo que nós recebemos possa ser compartilhado também com outros. Ter fome e sede de justiça, como nós já dissemos, é você ter a oportunidade de agir com justiça para quem está ao seu lado, é de você agir com justiça para o seu funcionário, mas é agir com justiça compartilhando a justiça recebida de Deus para com as pessoas que ainda estão levando sobre si os próprios pecados.
É compartilhar a boa nova de que Cristo já pagou na cruz, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser plenamente perdoados, para que pudéssemos ter segurança de vida eterna. O coro cantou na primeira música, cantou que há algo mais na frente, e que a gente tem aqui a vida cristã, mas essa vida cristã vai chegar naquele momento em que seremos transferidos desta vida para a eternidade. E esta segurança tem todo aquele que entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Fome e sede de justiça é podermos compartilhar assim. É podermos convidar o nosso vizinho para participar do seu pequeno grupo, para conhecer o que é estudar a palavra de Deus. Já compartilhei aqui com a igreja aquela expressão de um jovem que a namorada chegou para ele e mostrou a Bíblia, e ele já com mais dos seus 25 para 30 anos, e ele disse: então isso aqui é que é a Bíblia? Alguém que nunca tinha tomado uma Bíblia nas mãos. Quantas pessoas à nossa volta podem estar nessa condição? E então ter fome e sede de justiça é também isso. Mas a palavra continua. Graças a Deus que a palavra continua dizendo: eles serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça são felizes porque eles serão fartos. Serão fartos porque aquele que tem fome e sede dessa justiça, de sermos injustos diante de Deus e de desejarmos ser justificados, temos a promessa de Deus do perdão, da salvação, da vida eterna, de estar por toda a eternidade com Deus no céu. Mas também podemos ter como fartura, e quando a palavra aqui diz serão fartos, a palavra aqui não simplesmente diz serão saciados. A palavra aqui se aplica a algo que você tem em quantidade. O Senhor Jesus Cristo foi que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A palavra de Deus então nos promete não apenas a saciedade, mas a abundância. A abundância dessa fome e sede de justiça. Quando agimos dessa maneira, que já então meditamos a respeito, quando alguém se coloca como quem tem fome e sede de justiça, vai ter a fartura de saber que a sua vida teve resultados positivos. De saber que se você agiu em defesa daquele que é o mais fraco, aquele que tem menos condições, e você poder ver o resultado. Esta semana recebemos uma visita aqui na igreja de um jovem, e ele foi lá no meu gabinete e ele conhecia Heró, a secretária, e ela disse: venha conhecer aqui o pastor, e ele entrou. Aquele jovem, chefe de cozinha, chegou aqui com o seu uniforme do restaurante e 2 filhos, já casado com 2 filhos. Foi uma das crianças atendidas aqui na creche Raio de Sol. Enquanto a igreja teve esse funcionamento dessa creche aqui, muitas crianças foram atendidas e abençoadas. E ele voltou aqui feliz, alegre de retornar aqui para dar o testemunho da sua vida, de como está a sua vida hoje. Nós ficamos fartos da alegria de poder contribuir com a vida de alguém. Nós ficamos fartos de ver alguém que não conhecia o Evangelho e de repente aquela pessoa conhece o Evangelho e a sua vida muda totalmente. Por isso o apóstolo Paulo chega ao final da sua vida e diz:
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz isso não numa condição de ter terminado a sua vida daquela forma que, na maneira normal do mundo observar, seria alguém bem-sucedido no final da vida. Alguém que tivesse os bens que gostaria de ter. Alguém que estivesse numa posição desejável. Mas ele diz isso dentro de uma masmorra fria. Ele escreve para Timóteo dizendo: traz contigo a capa que eu deixei em Troade. Eu viajei e esqueci a minha capa em Troade. E estou precisando de uma capa agora. Traz aquela capa de lá. Ele dependia daquela capa. Mas ele diz: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isaías, muitos anos antes de Jesus, muitos séculos antes de Jesus, capítulo 55, versos de 1 a 3, ele fala a respeito de fome e sede. E ele diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele diz aqui: vos deleitareis com finos manjares, mas ele não está se referindo a uma refeição que a gente possa ter à frente de uma mesa. Ele está se referindo ao manjar que é termos a consciência de estar aplicando a nossa vida da melhor maneira possível, de estar tendo a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, recebendo dele perdão, salvação, vida eterna, de estarmos tendo a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, agindo aqui em favor de tudo aquilo que é do interesse de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. De termos a nossa vida investida para que outros também possam ter acesso a esses mesmos manjares, a essa mesma realização de vida, a chegar ao final de vida e dizer: a minha vida valeu a pena. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vale a pena investir a vida naquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Se Deus nos oferece a justiça de Cristo, precisamos aceitá-la. Se Deus é um Deus de justiça, precisamos dar testemunho dessa justiça. Fome e sede, como aquela pessoa que está lá no deserto, e então termos a nossa vida aplicada com prioridade naquilo que é o interesse do Deus de justiça, do Deus justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Eu gostaria de agora apresentar aqui um vídeo de uma música, que você pudesse pensar nesse vídeo. Esse vídeo fala a respeito, uma música de João Alexandre Silveira, compositor evangélico, que prezo muito por aquilo que ele consegue transferir da mente para a sua composição. Ele apresenta essa música aqui em 2 estrofes. Numa estrofe ele fala da realidade do nosso país, aquilo que falamos a respeito das necessidades do povo, às vezes do descaso da política, e a gente fica dizendo: é isso mesmo.
Mas na segunda estrofe ele fala de igreja. E ele vai dizer que muitas vezes temos também o mesmo tipo de descaso. E a solução que ele dá é muito amor. O amor de Deus no nosso coração para promover a justiça. Acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde. E quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa, a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, muito mais, muito mais e tudo isso e ororô. Conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. E na mensagem a gente foi vendo alguns aspectos de fome, sede, de justiça, e foi vendo que é mais do que isso.
não é só isso. E aí essa frase vem para dizer que é tudo isso e muito mais. E diz também, tem uma frase que diz que Deus se envolve, se revela, se envolve, resolve e revive. E então quem está lutando com as armas de Deus, se revela, aparece, se mostra, se envolve, toma uma atitude, resolve, busca uma solução e revive, gera vida. E então que a nossa experiência seja caminhar nessa direção. A nossa experiência seja ter esta fome e sede de justiça. A nossa experiência seja colocarmos-nos nas mãos de Deus para aquilo que seja a sua vontade. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus para nossa gente ser feliz. Nós, os filhos teus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque a Tua palavra revela o Teu propósito de plenitude, o Teu propósito de fartura na nossa vida, naquilo que nos é mais importante. E assim, Senhor, nesta hora em que meditamos a respeito da fome e sede de justiça, que possamos agir dessa maneira, que sejamos instrumentos Teus, que o Teu Espírito encontre ambiente propício em nós, para revelar a Tua vontade, para nos dirigir naquilo que está a nosso alcance fazer, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. E se alguém entrou aqui nesta noite ainda, Pai, sem ter a segurança, a certeza de salvação, de vida eterna, que este seja o momento de poder dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Que o Teu Espírito esteja tocando em cada coração, dirimindo qualquer dúvida que possa haver, para que possa ser depositada plena confiança no Teu Filho Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, para nos oferecer salvação, vida eterna, perdão. E assim, Senhor, que Tu continues a falar ao nosso coração ao longo desta semana, conforme a Tua vontade, e que o Teu agir em nós se faça sentir. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, nesses momentos de preparação para as eleições, que possamos estar buscando as pessoas certas, que possamos estar colocando as pessoas que possam realmente fazer transformação nesse país, que tem um potencial tão grande, mas um desperdício também tão elevado. Muda a realidade do nosso país e faz com que, através da justiça que vem de Ti, possamos estar desfrutando de um país onde tenhamos aquilo que é necessário para o viver de cada um, desde o mais abastado até a pessoa mais pobre, e que tudo isso venha pela Tua direção, no viver individual de cada um de nós e como nação. É a oração que nós fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.